mais música e informação. O Diário FM. É muito mais música e informação. O Diário FM. ZYU 749, canal 250, 97,9 MHz. O Diário FM é muito mais música e informação. Uma empresa do grupo Monteiro de Barros. Barretos, cidade berço das tradições sertanejas, conhecida pela sua história, por sua cultura, pela sua festa maior. Agora Barretos é reconhecida por lei como município de interesse turístico pelo governo do estado de São Paulo. Parabéns, Barretos, pelos 163 anos. Aqui o turismo é o ano inteiro. Barretos, uma cidade de todos.
A Envista é uma empresa do Grupo Monteiro de Barros que oferece soluções de mídia exterior. São 100 pontos de outdoor distribuídos em Barretos, Bebedouro, Colina, Colômbia, Cajubi e Guaíra, 2 painéis de LED e um front light na principal via de acesso à cidade de Barretos. Curta a página do Facebook da Envista Mídia Exterior. Quer anunciar também? Ligue 17 3321 7070. Assine o Jornal O Diário e paguem até 12 vezes de R$22. Isso mesmo, o Jornal O Diário reservou a você uma facilidade para ter acesso a um conteúdo completo, inteligente e diversificado. A partir de agora, a assinatura de jornal pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes de R$22. Todas as principais bandeiras de cartão de crédito são aceitas. Garanta já a sua assinatura de Jornal O Diário. Ligue 17 3321 7070. Ouça, a partir de agora, a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. 10h04, 10h04, bom dia Barretos, bom dia Vale do Rio Grande, a verdade total em tempo real. Pela rádio O Diário FM, Independente FM e Facebook do jornal O Diário. Se você que está ouvindo e deseja também ver o programa, é só clicar aí, acionar facebook.com/O Diário Online. Você ouve e vê a equipe que está comandando hoje e participando desta edição, e também pode participar enviando sugestões, enviando mensagens, porque nós estaremos divulgando inclusive aqueles que conosco participam, que é um grande prazer. Eu tenho no início desta programação alguns dados, algumas informações, até daqueles que nos visitam e pedem. Por exemplo, acabou de sair aqui das emissoras o José Antônio Merenda, da Academia Barretense de Cultura. Nós estamos às ordens para divulgar todas essas atividades e nós vamos divulgá-las. Como também acontecimentos, bailes, acontecimentos sociais. Mas primeiro eu gostaria de saudar os nossos companheiros. Bom dia, meu caro Luiz Carlos Buch, que mais uma vez atendeu o nosso chamado, nosso convite, está aqui presente, fez falta, viajou, fez palestras, participou do desfile do dia 25, foi dia 20, mas correspondente ao dia 25. Foi uma festa muito bonita. Obrigado pelo boné, que, olha, está uma briga. Você me colocou numa situação difícil, que eu tenho 6 netos, os 6 querem o boné. Então, eu vou fazer um sorteiozinho, que é muito bonito. Muito obrigado, viu, Buch? Bom dia. Bom dia, Lelo, aos demais membros da mesa, aos ouvintes da rádio, e agora também aos que nos assistem através do Facebook. Realmente, Lelo, foi uma semana assim, bastante corrida, essas 2 semanas agora, inclusive mobilizando também com relação aos colegas atiradores, que nós participamos do desfile do dia 20 de agosto, né, em comemoração ao aniversário de Barretos. E foi assim uma satisfação, uma gratificação, muito gratificante a participação dele, em reencontrar alguns colegas que nós não vimos há algum tempo, inclusive outros atiradores de outro tempo, né? De outros tempos. Inclusive o Patrício Augusto, que é o locutor oficial da prefeitura no desfile, ele deixou um momento ali a sua incumbência ali de tá anunciando, né? No palanque, e foi lá desfilar também juntamente com a turma dele, que é de 1979, né? O Patrício ali está bastante motivado e assim foi muito gratificante estar reencontrando e estar ali desfilando com esses ex-atiradores. Tinha um ex-atirador de 1952 também participando lá do desfile, e foi assim muito gratificante estar ao lado daquelas pessoas ali naquele momento ali de reencontro, né?
que, como eu disse, algumas pessoas eu já não vinha ali há 30 anos. Um colega meu, que na nossa festa de confraternização agora, em que tivemos em abril, que foi a comemoração dos 30 anos, ele não pôde participar, mas no desfile ele veio. Então foi assim, muito bacana reencontrar esse amigo e os demais ali que nós temos um pouco de contato. Eu agradeço o convite que você me fez, mas eu prometo, 100 anos do tiro de guerra, nos 200 anos, se eu estiver por aqui. Amém, amém. Bom dia, doutor Onofre Rosa Rezende, prazer tê-lo aqui depois da festa do Peão de Boiadeiro. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes e os televisas que agora estão no Facebook. É uma satisfação novamente, graças ao Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez e dizer que estamos agora já daquele cansaço que tivemos pela festa do Peão do Boiadeiro, e foi um sucesso. E dizer que na 62ª festa deu um resultado positivo e amanhã nós teremos assembleia para sabermos dos resultados positivos. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bem, nós estamos aqui também com o Ismael Santos na mesa de som, estamos com o Adriano Vieira e o Kleber Teixeira na assistência digital. Muito obrigado, nosso carinho de todos os sábados. Está armado todo esse sistema de A Verdade Total em tempo real, que é gostoso de dizer que começou na Rádio Independente AM, depois a Rádio Independente AM passou para a FM, e depois com a Rádio O Diário FM, e agora através do Facebook também. Isso é prestígio para o programa. Prestígio também é quando a gente convida e comparece aqui o Nestor Leonel dos Santos, que é coordenador dos cursos do Senar, e também vice-secretário-geral do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande. É um grande prazer tê-lo aqui também, viu, Nestor? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia à mesa. É uma satisfação a gente sempre estar aqui com vocês, um programa com todo o sucesso que tem pelo debate, pelas pessoas que vêm aqui, trazer a realidade da nossa cidade e do Brasil. E depois dessa maravilhosa festa, entrar nos eixos de novo, né? Voltar na vida real, porque aquilo ali é uma pauleira, né? É uma pauleira, a gente que trabalha ali, ajuda também na organização ali dos currais, das aberturas. É muito trabalho, mas com muita satisfação, muito amor, porque eu adoro estar trabalhando ali embaixo e a gente vê realmente como a festa funciona estando ali embaixo. Então, realmente, vocês estão de parabéns, os dependentes. É uma festa que, pela organização, pelo tamanho dela, olha, tem que tirar o chapéu para vocês, porque estão de parabéns mesmo. E voltar aos cursos, né? Abrimos vários cursos já. Hoje mesmo de manhã já estava em Colina, abrindo de ovinicultura. Então, seguir a vida. Agradeço pelo convite novamente, seu Lilo. Falar em cursos, ontem eu já dei uma apertadinha no Enio lá, porque não me chegou a relação, e eu faço questão de divulgar, porque é um negócio muito bom. Não, é muito bom, e para nós é muito importante a divulgação, que vai mais pessoas fazer inscrições para fazer o curso. Então a gente agradece e cobrar o Tiago lá. Ô Nestor, para quem não sabe, né, o que é curso de ovinocultura? Curso de ovinicultura é criação de carneiros, né? E a gente é um curso de 10 meses, tem um curso rápido, que vai de 2 semanas, e tem um curso esse que nós abrimos em Colina, que é de 10 meses. Então é uma sequência, nós já estamos no módulo 8 desse curso, onde que vai desde a capineiro, o tipo de ovino que vai, a sanidade, todo aquele conhecimento que o produtor precisa, porque a ovelha é um animal muito delicado, e é um dos animais que mais tem verme, tem 3, 4 tipos de vermes que tem, verme de cabeça, verme de estômago, verme de tudo. Então, se a gente não tiver um manuseio certo, não tiver um conhecimento do que é a criação, o animal ele dorme, mas amanhece morto. Então, e perde a criação inteira. Então tem que ter todo esse preparativo e esse conhecimento para poder dar isso na criação deles, né? E ninguém paga nada, né, Nestor? Totalmente gratuito, certificado depois desse curso reconhecido pelo MEC, alimentação, todo o material de consumo é totalmente gratuito para quem participa, porque vem o produtor rural que banca esses cursos aí para ser gratuito. Uma perguntinha, uma ouvinte veio me perguntar quando começaria, se já houve ou está tendo um curso de extração do látex, que ela queria se inscrever. E eu não soube responder, mas disse, olha, telefona lá para o nosso Leonel, que ele tem absoluta, ele que foi ministro, está direitinho. Então, para você dar essa satisfação e também se o curso já está tendo ou não. Eu tenho a programação durante o ano, igual eu peço só de curso de látex, em média 5 cursos, que aí vai para Colina, Colômbia, Jaborandi e Barretos.
Então, eu preciso de grupos igual agora. Se a gente quiser lá fazer um curso que é super importante, porque o plantador, o seu Lilo, ele é plantador de seringueira, ele sabe disso. O dono da seringueira, ele tem que ter o conhecimento o que o sangrador vai fazer na produção dele. Porque tem a espessura, tem o jeito de abrir o painel. Os painéis, ele vai 27 anos, né? Até dar a volta de 360 graus na planta, né? Então é 9 anos, de 7 a 9 anos, cada painel, cada lado. Ele precisa da profundidade de saber o que está acontecendo com a árvore, porque é uma árvore que, afinal de contas, é igual uma vaca leiteira. Se você puxa tudo ali até dar sangue, uma hora vai dar uma doença no ubre da vaca, vai perder. É tão igual vaca leiteira, porque tem uma árvore perto da outra. Uma enche a canequinha numa sangria e a outra 2, 3 centímetros. Tem vaca que dá 10 litros, tem vaca que dá 2 litros. É a mesma coisa. Eu até falo assim que é uma atividade que você tira leite de pau, e é verdade. A seringueira é pau, você tira leite ali que é o látex, né? Muito bacana. Outra pergunta, se me permite, talvez... Então, só para concluir, então a pessoa que tiver interesse em fazer, nós precisamos completar um grupo de 25 pessoas. Aí nós escolhemos o lugar que vai ser o curso, aqui dentro de Barreiros, ou Colina, Jaborandi ou Colômbia, e aí a gente convida o professor, né? Faz o chamamento do professor, que é pago por nós ali pelo sindicato. Então tem que ter uma programática bem feita para não poder ter erro. Então eu preciso só de 25 pessoas para fechar a turma. A pergunta seria mais quase que direta ao Lilo, que é um produtor, e eu me recordo que no programa aqui ele disse que estava em crise, a dificuldade, que o preço caiu, aquela coisa toda. A pergunta é essa, melhorou ou não, ou continua na crise? Pode ser para os dois. Não, ela não melhorou, ela melhorou pouca coisa. Vou falar que você disse que eu sou produtor, eu já vendi o quilo de borracha a R$ 4,70, R$ 4,80. Hoje já está a R$ 2,50, mas já teve a 75 centavos. Então teve pior, teve no fundo do poço. Eu disse nesse programa, uns 5, 6 anos, sei lá, de que toda atividade que chega no fundo do poço, um dia ela reabilita. Por exemplo, agora no mês de junho, ela caiu mais 20%. Agora, em outubro, o que a gente sabe por aí é que vai subir mais 20%. Então vai ficar, se chegar a R$ 3,00, tá de bom tamanho, porque hoje não é mais aquele negócio que você tira aí, é uma extração de minério, etc. Não é um bom negócio ainda, mas a mão de obra ainda é muito difícil você encontrar um bom sangrador, porque nem todos fazem o curso, como o Nestor está dizendo. Por que o curso? Porque uma árvore que você tem, quando ela chega a 35 centímetros de diâmetro, ela já pode ser sangrada. E se o sangrador não tiver, ele quer, por exemplo, eu quero encher essa caneca hoje, ele vai até o fundo, aí ele machuca a árvore. E um machucado daquele é um câncer. Vai aumentando e com o tempo você perde a árvore. Então, por isso tem que ter o curso. 2 milímetros o risco. É um risco, não é um corte, é um risco que tem que ser dado. Então tem que realmente fazer o curso. Eu fiz o curso uma ocasião. Não, e é interessante porque igual esse câncer que eu falou da árvore, vai dando uns caroços na árvore, ali impede a saída do látex, certo? A via dele. Então é muito importante esse conhecimento, porque o sangrador é fácil. Ele trabalha só de manhã. Começa ali 5 horas da manhã, né? 5h30 da manhã, e vai até 9, 10 horas da manhã. Tem sangrador que sangra até 900 árvores por manhã. Então você vê que é um trabalho muito rápido, tem que ter uma experiência muito boa, porque senão ele acaba danificando ali, porque o sangrador é o seguinte, ele vai em cima de produção, ele ganha em cima de produção. Então ele tem que fazer o serviço rápido, e o dono, sabendo direitinho como que é o manuseio, ele vai poder orientar, aqui está errado, aqui está certo. E por ser uma árvore muito delicada, tem que ter o curso para ter esse conhecimento de como que o sangrador faz o serviço. A gente fala que é um câncer porque é uma feridinha e ela vai aumentando, é incrível que pareça, ela vai aumentando e estraga realmente a árvore. Tem muita gente que já perdeu eitos aí, porque eu quero faturamento, eu só vivo o dia de hoje. Uma árvore bem cuidada, eu faço isso diariamente, ela dura até 50 anos. É uma beleza até 50 anos. Maravilha. Beleza. Bem, eu quero dedicar hoje o programa, e não tem uma dedicação assim, nós nunca fazemos isso, mas hoje é um dia especial. Eu quero dedicar o programa ao nosso querido companheiro de bancada, o extraordinário companheiro, Dr. Luiz Lotifala Miziara, ex-vereador da Câmara Municipal, ex-presidente da Câmara Municipal, brilhante advogado bem-sucedido, apresentador de TV, colaborador do Grupo Monteiro de Barros, tanto é que essas gravações de abertura e encerramento
essa voz bonita que ele tem. Começou comigo em 1961 na Rádio Piratininga, depois ele parou para ser vereador e etc. Por isso que o Sebastião te chama sempre de professor, né, Lili? Você fica assim, muito humilde e coisa, não querendo receber esse título. Você é um verdadeiro professor, ensinando a longa data, eu sei disso. Eu comecei aqui em 16 de setembro, faz aniversário, né? De 1961, estou há 56 anos. Olha aí. Nesse mesmo microfone aí eu falo, nunca mudei de microfone, também nunca ninguém chamou, né? Então, tá bom. É brincadeira. Então, e o Luiz Miziara hoje, ele completa, eu vou até revelar, ele não gosta que fala não, mas em números eu acho que tem que ser divulgado completo. 72 anos, está novo. Claro. Está novo, né? 72 anos. Ele está em Campinas, passando lá com sua família no aniversário, e ele deseja muitos anos de vida e sempre a presença dele aqui. Tenho certeza que ele está ouvindo pelo Facebook o programa de hoje. Ao Luiz Lotifala no Miziara, o nosso amplexo e muita saúde e longa vida. Ô Lelo, só comentando aqui, olha, ele mandou uma mensagem aqui, né, de Campinas, assistindo esse brilhante programa sob comando excelente Domingues Neto. Meu abraço também ao Onofre, Buque e ao Leonel. Quem está assistindo também, Lelo, é Luiz César Terusso. Luiz César Terusso, ele está... Bom dia, Barretos. Hortolândia está ligado no rádio. Ele é barretense e ele mora em Hortolândia, né? Tem 2 filhas, a Jéssica e a Thaís. Então, um abraço também ao Luiz César Terusso. Quem também está assistindo o programa direto da Argentina é o Marcelo Monteiro de Barros. O Marcelinho está lá? Marcelinho está mandando um abraço para a mesa. E também o Dorival de Oliveira. Bom dia a todos do programa. Imagem perfeita. Está começando o melhor programa dos sábados. Tenho orgulho de ser barretense. Um abraço a todos. Tá vendo, Cleber? Você e o Adriano, muito obrigado aí. Perfeito, vocês aí do nosso Facebook. Olha, eu vou fazer uma pergunta geral, não precisa responder não, é porque faço a pergunta. Vocês já ouviram falar, ouviram alguma coisa, principalmente você que é um expert aí na área rural, meu caro Nestor. Você já viu falar de encontro de carroceiros? Acho que nunca viu. Não. Porque você tem encontro de tudo, né? Boiadeiro, de mula, como é que é? Mular do Sertão. É. Mas encontro de carroceiro. E vai acontecer amanhã, encontro de carroceiros. Até o Colunão está divulgando isso aí. Vai acontecer com uma queima do alho à moda de Barretos, no ginásio de esportes São Bernardo do Campo. E sabe quem vai lá animar, vai fazer o show, inclusive vai declamar o Touro Bandido? É o J. Carvalho, aquele da violeira Rose Abrão. O J. Carvalho está partindo para São Bernardo do Campo. E da Academia de Cultura daqui de Barretos, né? E o J. Carvalho, ele vai animar, e é uma coisa que é extraordinária. Só mesmo a Verdade Total em Tempo Real, que está divulgando um encontro de carroceiro, gente. Que bacana. Pode acontecer em Barretos. Mas Barretos parece que diminuiu demais. Eu quase não vejo carroceiros. Mas tem ainda muitos carroças. De vez em quando aparece alguma carroça até no centro da cidade. Carroça, charrete. A gente que organiza também as cavalgadas. Inclusive agora o Alex está organizando uma em arrecadação de alimentos para o Hospital do Câncer. Tem muita charrete, muita carroça ainda. Então eu acredito que com essa alta de combustível vai começar a moda a pegar de novo. Uma charretinha bem feita, um cavalinho bonitinho, porque olha, todo mundo já está aderindo aí. É até uma ideia boa para a gente organizar aí logo também um encontro aí de carroceiro e charreteiro. É o transporte mais barato, né, Lino? Lidera isso aí, né? Eu vou liderar, vou conversar com a turma aí. Em nome até do Sindicato Rural, Sem dúvida. Cirvarig. Vou dar só um exemplo. Gente de mais idade, lamentavelmente, de mais idade, fazer o quê, né? Vou só dar um exemplo. Sou Antônio Passador, já faleceu. Era um grande amigo, cidadão que eu respeitava como fosse meu pai. E ele me admirava muito, tal, muito bacana. Eu aprendi muita coisa com ele. Pai do Walter Passador, que é proprietário do supermercado Passador. Seu Antônio começou como carroceiro. Foi depois um armazenzinho, aquele de secos e molhados. Hoje é o gigante da Vila Baroni, que é inclusive cliente aqui do Grupo Monteiro de Barros. Então, o carroceiro daquela época. E nesse encontro que você pode liderar, Nestor, também os ex-carroceiros, homenagear alguns com um diplominha bacana. Fazer porque a hora que eu soube dessa matéria com o J. Carvalho, eu falei, vou divulgar isso aí porque é sui generis. Então, bacana, encontro de carroceiros amanhã, pela manhã, em São Bernardo do Campo.
Você pensa que cidade grande não tem carroceira? Cara, todo lugar tem, lá também é assim. Olha, notícia triste, ontem foi sepultado, aos 78 anos, o senhor Dácio Abrão Nackley, deixando a esposa Marilene, filhos, inclusive um dos filhos é vai me permitir, eu sempre o tratei de Dacinho, que é o Dácio Abrão Neto Filho, que é delegado de polícia, gente fina, toda a família, uma família que a gente estima bastante. Deixou a esposa Marilene, que é irmã da doutora Vera Sônia Abrão, advogada, poetisa. Então, uma família muito querida. Eu estive lá, abracei a família, em nome, inclusive, da turma aqui de casa. Então, a gente manda um abraço, um amplexo também, à família enlutada. E por falar em falecimentos, ontem aconteceram em Barretos 7 sepultamentos. Um dia mais ou menos atípico, porque nos dias anteriores, se você acompanhar pela relação do Jornal Diário, nenhum, um domingo, no sábado. Eu sei que ontem aconteceram 7. 1 no Parque Jardim das Oliveiras e 6 no cemitério municipal. Então, as famílias enlutadas aqui, também o abraço do Grupo Monteiro de Barros. Saiu daqui da emissora momentos atrás o José Antônio Merenda. Ele pediu para que a gente divulgasse, nós estamos fazendo com muita alegria, o cinema especial na Academia Barretense de Cultura, Semana da Pátria, Núcleo de Cinema da ABC, com os comentários do Diamantino, Marcos Diamantino, membro da Academia, cadeira número 15, e do professor Aurimar Figueiredo, historiador. Entrada franca, depois de amanhã, dia 6, ou não, o dia aqui, dia 6 de setembro, quarta-feira. Na quarta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, na Academia Barretense de Cultura. E ali fica na Rua 20, entre as avenidas 5 e 7. Eu estava olhando aqui, antes, eu já tinha recebido também o e-mail do Merenda, uma direção do Carlos Coimbra, muito conhecido também nos meios cinematográficos, e olha, o elenco, entre eles, Tarcísio Meira, dispensa comentar, Glória Menezes, sua esposa, Dionísio Azevedo, Rubens Edival Filho, Cate Hansen, que era marido daquela que abria o Fantástico antigamente, que era morena extraordinária, e entre outros. Então, entrada franca, quem quiser assistir um bom filme, e em homenagem à Semana da Pátria. Vai ser esse filme, deixa eu ver o nome aqui do filme, eu até já divulguei, mas esqueci. É sobre a Semana da Pátria. Então, às 7h30 da noite, na Academia Barretense de Cultura. Todos estão convidados. Outro detalhe também, no setor social, que o Clube da Velha Guarda de Barretos, que depois de 18 anos, volta a comandar seus bailes no Grêmio Literário Recreativo. É uma nova conquista da presidente Vera Lúcia Leão Ramos. A partir de hoje tem um baile das 21 horas em diante, lá no Grêmio Literário e Recreativo. E o que é interessante, o Clube da Velha Guarda, o associado, tem um preço especial. Esse preço especial é também para o gremista, que é um acordo feito entre a Vera Lúcia Leão Ramos e o Hugo Rezende Filho, presidente do Grêmio Literário e Recreativo. Está aliado ao pessoal da Madrugada, Lero? Ou é junto ou já é outro grupo? Não, esse já é outro grupo. Não tem nada a ver com a Velha Guarda. Tem o pessoal da Madrugada. Mas nem existe mais, né? Uhum. O pessoal da Madrugada. E vai ser das 9 horas da noite até as 2 da manhã. Então vai terminar às 2 horas da manhã. Com o musical Bete e Companhia de Ribeirão Preto. Então é uma promoção muito interessante. O Clube da Velha da Guarda sempre está promovendo. E agora o importante, depois de 18 anos, volta aí no Grêmio Literário e Recreativo de Barretos. Um destaque também, fazia tempo que a gente não falava sobre o Lions Clube, houve a eleição agora para a nova presidência do Lions Clube de Barretos, que você já foi, inclusive, Leão Noff. E presidente. E presidente do Lions Clube. Foi eleito o casal Valdemir Toledo do Carmo e a sua esposa Maria Cristina Alves do Carmo. Estarão substituindo o casal Maria Aparecida Silvério Assis e o Alencaster de Oliveira André.
para o ano leonístico de 2017 e 2018. Eles estiveram, inclusive, aqui já na emissora, foram, inclusive, saudados e homenageados com o título Nome da Semana, quando já foram presidentes na última vez. Agora tem um assunto aqui, também pedido para divulgar, do Centro do Professorado Paulista. Eu vou resumir aqui, que a diretoria do CPP será recebida pelo secretário de Educação do Estado de São Paulo, o José Renato Nalini, que já foi juiz em Barretos. É no dia 13 de setembro, hoje secretário de Educação. Uma reunião voltada à questão salarial. Será na sede da pasta, lá com o Dr. José Renato, região central da capital. E o assunto, a gente até faz uma crítica aqui, porque está certo, e até pode ter outro movimento paredista, porque há 3 anos os professores não têm um reajuste. Eu acho que é uma classe que merece todo o nosso respeito, só que tem que, todos os anos deve, como toda classe, tem aí seu salário, pelo menos no índice de inflação, e o governador precisa olhar para esse setor também. Portanto, a turma do CPP de Barretos tem atendido essa divulgação. Bom dia, meu caro Monteiro Neto. O senhor esteve num encontro em Bebedouro, diz que, na matéria, e eu até já vou fazer uma pergunta aí, se é muito interessante se a malha ferroviária, novamente, ela for aquecida aqui em Barretos. Eu penso naquele pontilhão que agora tiraram ali, não passaria por ali, aquele pontilhão que vai para o frigorífico, que ficou muito bom, tem as 2 pistas, eu passei por lá até para ver, que agora eu estou solteiro, então eu ando por aí tudo. Ih, gente, vai ser uma cantada, hein? Mas não é isso não. Então, e aí teria que fazer um outro pontilhão, se isso realmente... Como é que foi o encontro? Foi em Bebedouro, né, Neto? Bom dia. Bom dia, Lelo, bom dia, Onofre, bom dia, Buque, bom dia, Leonel, Ismael, amigos da reportagem que não para. Neto, me permite até lembrar um Pois fato. não. Você esteve nesse programa, exaltou a criação novamente da criação da ferrovia que estava abandonada. Você fez uma apologia sobre a ferrovia e, consequentemente, agora, talvez pelo seu artigo e sua denúncia nesse caso, eles voltarem então a se reunir com a finalidade de voltar então nova ferrovia de Pradópolis até Colômbia, né? Onofre, não tem que ter a verdade colocada aqui. Não foi por causa do meu comentário, não. A verdade total em tempo real. Por isso que eu estou fazendo questão de ressaltar. Eu queria dizer aos ouvintes da Rádio Independente que eu fui convidado, durante a festa do Peão, eu estive com o Rômulo, que é o vice-prefeito de Bebedouro. E ele falou: Neto, vai ter uma solenidade em Bebedouro para que nós possamos ver qual é o plano de ação da empresa Rumo, que assumiu a privatização no lugar da ALL Logística, que é responsável pela malha ferroviária do estado de São Paulo. Vai haver um evento na quinta-feira à noite em Bebedouro. E eu gostaria da sua presença. Eu gostaria que você viesse a Bebedouro para participar. Falei: Rômulo, eu vou, mas mais do que isso, eu vou mandar a Rede Vida lá e vou pedir para a nossa equipe do jornal também participar. Queria fazer um primeiro esclarecimento para os ouvintes, que é o seguinte: Bebedouro, com a gestão do prefeito Fernando, ele e o Rômulo têm uma ideia muito importante sobre logística. Eles entendem que Bebedouro é um entroncamento logístico muito importante do país. E eles não deixam de ter razão. Por que, Lelo? Por causa do seguinte: eles têm ali a rodovia que liga São José do Rio Preto até Ribeirão Preto, que é a rodovia da Laranja, não é? Eles têm a Faria Lima. A Assis Chateaubriand, consequentemente, quem vem por Rio Preto, passa também pela Assis Chateaubriand. Se ela quiser, ela entra em Olímpia, Severina, até chegar a Monte Azul e chegar em Bebedouro em direção a Ribeirão Preto. Nós temos aqui um eixo central. E o que começou a acontecer com Bebedouro? Várias empresas foram instaladas em Bebedouro para fazer logística. O próprio frigorífico Minerva tinha ali um ponto de distribuição. A Sadia também. Foi criado um grande armazém refrigerado na cidade de Bebedouro para distribuição de produtos que são produzidos e armazenados ali para fazer uma logística. Uma logística, Lelo, que acompanha, se for para o sul do país, sai por Severina, Bebedouro, Severina, Rio Preto, pega Assis Chateaubriand e vai até no Rio Grande do Sul. Se for subir para o Nordeste, pega aqui a Faria Lima, tá certo? E pode ir por Goiás ou pode ir por Uberaba, pela Assis Chateaubriand, a Anhanguera, ou cortando ali por Franca para ir para Teodoro
Teófilo Otoni e Bahia. Então, o que aconteceu? Várias empresas de logística começaram a operar em Bebedouro, inclusive distribuidor de remédios. Então, Bebedouro foi se caracterizando como um centro de distribuição. Bom, olha, Lelo, Bebedouro aproveitou esse mote, essa visão de desenvolvimento econômico, e o prefeito tem feito seminários, palestras, cursos, tem trazido a classe empresarial junto com ele para que essa possa ser a temática do futuro desenvolvimento de Bebedouro. Por isso que a Rumo, que é sucessora da ALL, estava fazendo esta apresentação para a comunidade regional sobre o planejamento que existe de investir 4 bilhões de reais na reativação entre Pradópolis até Colômbia, da malha ferroviária. E aí, Lelo, a gente vai entendendo, e essa é uma grande oportunidade de ouvir, de falar com os ouvintes da Rádio Independente, da Diário FM, para explicar o que é isso, Lelo. As pessoas dizem, né, Lelo, que eu falo demais, mas é que eu queria explicar para as pessoas entenderem. Não é isso não. Tá bom, Lelo. Mas eu queria explicar para as pessoas poderem ter um conceito sobre qual é a história. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, esse grupo Rumo, eles são fabricantes de containers. E eles fizeram vários investimentos para atender a empresa ALL Logística, que é a empresa que ganhou uma concorrência pública de privatização da malha ferroviária paulista. Só que a ALL é uma empresa pouco responsável. Eu não diria que ela é idônea, né? Eu diria que ela não tem nenhum compromisso social, que ela não honrou sequer aquilo que ela assumiu de compromisso, que foi a privatização das ferrovias do estado de São Paulo. Lelo, ela ficou devendo para a Rumo. A Rumo era fornecedora da ALL. Chegou num determinado momento que a Rumo falou, olha, espera um pouquinho, vocês estão nos devendo tanto que vocês não vão nos pagar, nós vamos quebrar por causa de vocês. Então faça o seguinte, nós queremos assumir o que vocês têm, nós queremos assumir a privatização. Então a Rumo, Lelo, ela quer assumir, ela assumiu a privatização, vai acabar a ALL Logística deixa de operar e quem vai operar é a Rumo. Mas só que tem um detalhe, Lelo, eu queria historiar um pouco para que o ouvinte pudesse entender o que aconteceu com a privatização da FEPASA, antiga Companhia Paulista. Nós, brasileiros, especialmente nós paulistas, construímos uma das mais importantes malhas ferroviárias do mundo. O estado de São Paulo não é um estado enorme como o estado do Pará, do Amazonas, própria Minas Gerais. É um estado médio, mas um estado que, com a sua força de produção do café, com a sua pujança industrial feita no final dos anos de 1800 e os 100 anos de 1900, nós construímos uma grande malha ferroviária, uma das mais importantes do mundo. Uma malha ferroviária que funcionava exemplarmente com a Paulista, com a Sorocabana, com a Araraquarense, ou seja, nós fizemos um traçado ferroviário que era exemplar. É por isso que o estado de São Paulo é tão forte. Por isso que São Paulo cresceu pelo lado de Bauru, pelo lado de Araraquara, Barretos, Colômbia, pro litoral. Por isso que nós constituímos em vantagem o principal porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Tudo isso baseado na estrada férrea, que levava a produção de grãos do país e a produção nossa industrial, que se concentrava por causa dessa logística no estado de São Paulo, para o nosso interior, para uma outra fronteira. Lelo, com a industrialização dos caminhões, com a chegada da indústria automobilística, o Brasil perdeu o foco do investimento na estrada férrea e passou a optar pela estrada rodoviária, para estimular, inclusive, a industrialização dos veículos. Os veículos de grande porte, como os caminhões, e os de passeio, como os automóveis. O que foi que aconteceu, Lelo? A partir daí, nós começamos a investir em estrada e fomos paulatinamente abandonando as ferrovias. Aconteceu, Lelo, que na década em que, de 1994, depois do Plano Cruzado, assume Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso faz uma série de privatizações.
junto com o Fernando Henrique Cardoso no governo federal, no governo estadual também vem o governador Mário Covas. E aí, Lelo, entre a renegociação das dívidas do Estado de São Paulo, muito comprometidas com gestões como de Paulo Maluf, como de Orestes Quercia e também de Fleury, tá certo? Que detonaram economicamente o Estado de São Paulo, vem o Mário Covas para fazer um refis, um refinanciamento da dívida, uma renegociação com o governo federal, e entre as empresas que foram colocadas no Estado de São Paulo para a privatização, estavam o Banespa, que foi entregue ao Santander, e também a malha ferroviária do Estado de São Paulo, que passou para o governo federal, não é mais do Estado de São Paulo, como parte do comprometimento da dívida de São Paulo para amortizar a dívida feita pelo Quercia, pelo Maluf e pelo Fleury. Então, Lelo, nós entregamos a nossa malha ferroviária para o governo federal. O governo federal, e aí, Fernando Henrique Cardoso, PSDB, que manda no Estado de São Paulo desde Mário Covas. Tô dizendo, não é PT não, hein? Não é vermelhinho. Você que não gosta do PT. Estamos falando agora do seu PSDB, da sua paixão também, que tem muita gente apaixonada pelo PSDB. Quem é que fez a privatização ridícula, que lesou o Estado de São Paulo e o Brasil, da rede ferroviária nacional? Foi o PSDB, com o Fernando Henrique e com o Mário Covas. Mário Covas fez o seguinte, ele deu patrimônio para o governo federal. E o governo federal, na época de Mário Covas, de Fernando Henrique Cardoso, privatizou criminosamente a rede ferroviária, a malha ferroviária do Estado de São Paulo, entregando para essa empresa pouco idônea, que é a ALL. Só que a privatização foi tão mal feita que não exigia da ALL a continuidade e a manutenção da rede. O que a ALL fez? Olha, nós estamos falando da década de 90, de lá para cá. Eles foram acabando com a malha ferroviária, que era pouco rentável. Não é que não era rentável, pouco rentável. E aí eles começaram a fornecer para quem? Para as empresas como o Cutrale, de Araraquara, como as grandes empresas que só elas dão uma grande margem de lucro para a empresa. E aí elas foram abandonando todas as outras malhas. Foram acabando com todos os negócios, deixando deteriorar. Exemplo disso, Barretos Colômbia. Exemplo disso, Bebedouro Barretos. Eles deixaram acabar, apodrecer toda a nossa malha ferroviária. Ou seja, de 100% que nós tínhamos de malha ferroviária, hoje talvez nós tenhamos aí 15%, 10% da malha ferroviária que nós tínhamos no século passado. Eles detonaram, acabaram com a malha ferroviária brasileira. E um grupo que não teve responsabilidade de quando foi feita a privatização errada, maldosa, mal gerida, incompetente de Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Porque não exigia contrapartida, eles abandonaram, porque é deles. Olha, eu não tenho interesse de tocar tal obra, não toco, paro. Eles vão em cima de números, né, Neto? Leandro, faz número, a pesquisa, mas não deu lucro. Assim, lucro. Mas é tão ridículo, é verdade, que não é que não tinha lucro. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que a ALL fez. Quando houve o novo traçado da FEPASA, da rede ferroviária, que tirou do Centro de Barretos, na gestão do Dr. Web, ele fez uma grande conquista tirando os trilhos, passando dentro da cidade. Se bem que se não tivesse tirado, também não tinha feito problema nenhum, Lelo, porque já estava praticamente desativado. Foi feito um novo traçado. Quando foi feito o novo traçado, a Copercitos, essa empresa maravilhosa aqui da nossa região, ela comprou um terreno ali na Assis Chateaubriand, esquina com a Nadir Quenan, Cidade de Maria. E construiu ali um grande silos. E fez um terminal ferroviário. Para quê? Para que ali, tanto a produção de açúcar como de grãos, fosse armazenada e dali ficasse um entreposto para entrar nos vagões da ALL e ir embora. A ALL virou parceira, fez um contrato com a Copercitos para isso acontecer. Eles puseram milhões de reais nesse armazém. Sabe o que aconteceu? A ALL nunca operou e nunca deixou os vagões chegarem até ali para fazer o transporte. Tanto é que a Copercitos, Lelo, tem uma ação contra a ALL por causa desse prejuízo que ela proporcionou e que está no balanço da Copercitos, de todos os nossos cooperados da Copercitos. Lelo, eu gostei muito da reunião de quinta-feira, eu vou fechando,
Por que eu gostei muito? Porque na reunião, o pessoal da Rumo, que tinha crédito com a ALL, está assumindo. Só que, Lelo, eles apresentaram todo o plano de trabalho. Apresentaram os recursos que eles vão investir em quase 4 bilhões de reais para poder fazer a malha funcionar novamente. Mas, Lelo, o ponto de interrogação meu e de todos nós está claro. A Rumo vai repetir isso ou não? Por quê? Porque a concessão que a ALL adquiriu na década de 90 vence em 2024. 2023 ou 2024. O que a ALL que a Rumo está dizendo? Olha, para nós assumirmos o passivo da ALL e fazermos a recuperação da malha, nós não podemos ficar de 2018 até 2023 colocando 4 bilhões e depois que nós fizemos tudo bonitinho ir para outras mãos. Nós queremos uma prorrogação do contrato por mais 30 anos. Brincadeira, né? Aí, Lelo, aí é que entra a grande desconfiança que nós temos. Eles estão falando que vão investir, que vai fazer, para quê? Para conseguir a prorrogação? Tá bom. Se conseguir a prorrogação, o contrato vai ser igualzinho ao que a ALL tem ou vai ser um novo contrato de prorrogação com exigência de recuperação, de funcionamento, penalização, inclusive até para eles saírem do negócio e nós colocarmos outra empresa? E aí, Lelo, o que eu mais gostei na reunião? O que eu mais gostei? Isso me deixou calma lavada. Porque enquanto os diretores da Rumo estavam falando lá, os meus pontos de interrogações todos estavam cruzados. Por quê? Porque eu tenho um sítio perto da Cidade de Maria, Lelo, e tiraram todos os trilhos entre a Copercitos até Alberto Moreira. Então o que está acontecendo? Estão tirando todos os trilhos, todos os morões, todas as pedras e levando embora. Quem está tirando isso? Aí quantos bilhões custa isso? Não, a própria Rumo, que agora é dona do negócio, está tirando. Você que era mas popular, se está tirando, vai pôr? Então, eu tava com uma dúvida danada. Aí, Lelo, que eu gostei. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, chegou para finalizar a palestra, estava lá o chefe da Casa Civil, o Samuel Moreira, deputado federal. Aí o Samuel Moreira, ele pega o microfone e fala, olha, gente, nós estamos aqui numa exposição sobre o projeto que a Rumo pretende para a nossa região. E a Rumo, ela está fazendo toda essa projeção e tudo mais, que nós torcemos, nós incentivamos, nós queremos que ela assuma, porque é uma empresa que está interessada em dar continuidade nesse grande projeto. Eu sou da região de Registro. O que a ALL fez foi um crime. A privatização que nós do PSDB fizemos com o Fernando Henrique Cardoso foi danosa para o país. Quem estava falando era o secretário de governo do Estado de São Paulo, deputado federal do PSDB. Ele reconhecendo o grave erro que o Fernando Henrique Cardoso e todo o PSDB no governo cometeu lá na década de 90. Ele falou assim, nós cometemos o erro, reconhecemos e agora nós temos a obrigação de corrigir. Que bacana. Leo, aí eu fiquei com a alma lavada. Ainda bem. Aí eu comecei a acreditar na coisa. Porque se viesse com desculpinho, não falasse a coisa do jeito que ela é, eu falava, isso aqui, ó, é conversa pra boi dormir, eles querem a renovação, ficar com esse patrimônio, não vai acontecer nada. O Samuel Moreira falou, ó, o governo errou, o governo do PSDB errou, com o Fernando Henrique Cardoso, privatização foi mal feita, não exigia contrapartida. Tanto é que essa prorrogação está agora no Tribunal de Contas da União. E só vai sair do Tribunal de Contas da União se todos os projetos que a Rumo apresentar e tudo aquilo que tem que ser contrapartida for compromissada. Caso contrário, essa prorrogação, constitucionalmente ela não passa, legalmente ela não passa. Aí, Lelo, eu começo a sentir que nós estamos no caminho certo. Por quê, Lelo? Porque é um reconhecimento de erro, a correção do erro, e a partir de agora, a sociedade, você que está me ouvindo, tem que começar a exercer um papel de pressão. E a pressão existe no voto, no falatório, no e-mail, na rede social, na rádio, no jornal, na televisão, para que haja compromisso de empresas darem sequência. Não é só político que é bandido, que é ladrão, que tem que ir para a cadeia. Tem muito empresário que tem que estar na cadeia. Claro, tem muito empresário que eles são os grandes corruptores do país. Tem muito empresário que está preso também. Lava Jato. Quem está preso, Lelo? O do JBS o Odebrecht, esse está preso. O Luiz Cunha. Não, esse é político. Mas... Agora, a gente está falando assim,
Os empresários mesmo, os grandes que deram o golpe, empresários. né, Neto? Que deram Não, o golpe. Lelo, e outra coisa, quando você começa a ver quanto é que custa as obras públicas no país e quanto que elas deveriam custar, como é que elas deveriam sair, há uma indignação por parte da sociedade. O que nós queremos, Lelo? Quando você reconhece que errou, corrige, e as instituições como o Tribunal de Contas, como a Justiça, começam a funcionar, você fala assim, bom, aí nós podemos acreditar que é alguma coisa. Mas para terminar, para ficar bem sincero, eu cheguei pro presidente, o diretor lá da Rumo que estava lá, falei, amigão, deixa eu falar uma coisa para você. Me responde uma coisa aqui. Você tem 180 quilômetros para recuperar. Os últimos 40 quilômetros, 45 quilômetros é entre Barretos e Colômbia. Você vai fazer mesmo Barretos e Colômbia? Por que eu estou te perguntando isso? Porque é o seguinte, ora, Barretos é um hub, tá certo? Tem a Assis Chateaubriand, tem a Faria Lima, nós temos aqui um caminho, por exemplo, se alguém produz lá em Guaíra, não tem uma ponte lá perto do Rio Grande para trazer a produção, para chegar em Colômbia, porque o estado, Colômbia e Guaíra se dividem pelo Rio Pardo. Ele tem que vir até Assis Chateaubriand, né, para poder vir para Barretos. Então ele não sai lá no extremo, lá perto do Rio Grande, para cruzar uma ponte para chegar em Colômbia. Chegar em Colômbia, Lelo, seria o máximo vir produção de caminhão do Triângulo Mineiro para nós, tá certo? Mas quem já veio do Triângulo Mineiro até ali, vir até Barretos, 40 quilômetros, é fácil. De 185 quilômetros, 45 quilômetros é um percentual alto. É mais de 20%, é quase 25%. Então eu perguntei, vem cá, amigão, você vai pôr mesmo dinheiro entre Barretos e Colômbia? Ele falou, Neto, nós estamos fazendo um estudo econômico, pode ser que a gente não ponha. Pode ser que esse trecho realmente não venha a acontecer. Ele foi sincero, Lelo. Sabe por quê? Porque bobo eu não sou. Nem você que está me ouvindo, né? É muito pouco provável que tenha. Só tem uma chance de ter entre Barretos e Colômbia. Sabe qual que é, na minha visão? Sabe aquela usina, que era a antiga usina lá do Bruno Jacinto, que é produtora de álcool, tá certo? É a Continental, se ela tiver uma produção de álcool que interesse trazer aquela produção para trás. Se não tiver gasoduto, se essa for o custo-benefício maior. Por quê? Na verdade, o que importa para ele não são os 5 passageiros, porque não vai ter nem transporte de passageiro. Não é só uma carga ou outra carga. Para você fazer um investimento de 45 quilômetros, olha, você fala aí, são 4 bilhões, tá certo? Se você está falando de 20%, de 25% da estrada, de 185 quilômetros, nós estamos falando de 1 bilhão só entre Barretos e Colômbia. Aí você fala, os caras vão pôr esse dinheiro? Se não tiver movimento? Agora, entre Barretos, passando Barretos, Bebedouro, com Cutrale, com toda a logística que a gente tem aqui, com as usinas, podendo fazer o transporte por aqui. Leandro, o transporte, o caminhoneiro fala assim, mas eu vou perder dinheiro. Não vai, não. Sabe por que não vai? Porque um caminhoneiro, se ele fizer 10 transportes de 50 quilômetros, equivale a um transporte de 500 quilômetros em termos de rodagem. Não é isso? Só que tem uma coisa, fazer pequenos transportes dá mais dinheiro do que um grande transporte. O que acontece nos Estados Unidos? É um projeto intermodal. Os caminhões existem? Existem. Ele sai da propriedade rural e vai até o intermodal onde é colocada a carga. Lelo, isso é o óbvio que cometeram com o país, mas com o país, a gente diz, com um grande país que é o Estado de São Paulo, ou seja, o que aconteceu de acabar com a malha ferroviária do Estado de São Paulo foi um crime. Um crime cometido com a privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Pedro, nós vamos aos comerciais, porque eu não aguento mais o Ismael que me olhar e dar sinal. Faltando 10 minutos para as 11 horas, nós vamos falar daqui a pouquinho do problema do recinto Paulo de Lima Correia. Não vai ter expulsão, lamentavelmente. Se prepara, viu, meu caro Nestor. Vamos falar também da Zona Azul, que inclusive eu publiquei, que a CIB confirmou que começaria pela Prefeitura dia 4, não mais vai acontecer. Não, Lelo. Não, depois eu explico isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta, faltando 10 minutos para as 11 horas. Neto. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real.
Assine o Jornal O Diário e paguem até 12 vezes de R$22. Isso mesmo, o Jornal O Diário reservou a você uma facilidade para ter acesso a um conteúdo completo, inteligente e diversificado. A partir de agora, a assinatura de jornal pode ser paga no cartão de crédito em até 12 vezes de R$22. Todas as principais bandeiras de cartão de crédito são aceitas. Garanta já a sua assinatura de Jornal O Diário. Ligue 17 3321 7070. Tá no Tome Leve, tá em casa. Contra filé, peça a vácuo quilo, R$19,98. Meio asa resfriada, temperada, granel quilo, R$12,98. Linguiça toscana sadia, granel quilo, R$11,98. Batata extra quilo, 99 centavos. Laranja pera Rio quilo, 99 centavos. Melancia, peça pedaço quilo, 99 centavos. Tá no Tome Leve, tá em casa. Tá no Tome Leve, tá em casa. O Anglo prepara o seu filho para as grandes conquistas. O sistema Anglo de ensino é um dos mais conceituados do Brasil. São mais de 60 anos de excelentes resultados, baseados numa metodologia de sucesso, uma combinação de material de qualidade, professores capacitados e dedicação dos alunos. Aqui seu filho aprende a gostar de aprender. E esse é o começo de uma vida cheia de conquistas. Sistema Anglo de ensino. Aqui se ensina, aqui se aprende. Em Barretos, Colégio Nomelini Cirandinha. O Grupo Monteiro de Barros trabalha com soluções integradas de mídia, rádios, jornal impresso, portal de notícias online, aplicativo gratuito e mídia exterior. Não importa qual é o seu público-alvo, o Grupo Monteiro de Barros está pronto para atingi-lo com precisão. Anuncie com abrangência e qualidade em Barretos e região. Ligue 17 3321 7070. Barretos, cidade berço das tradições sertanejas, conhecida pela sua história, por sua cultura, pela sua festa maior. Agora Barretos é reconhecida por lei como município de interesse turístico pelo governo do estado de São Paulo. Parabéns, Barretos, pelos 163 anos. Aqui o turismo é o ano inteiro. Barretos, uma cidade de todos. A verdade total em tempo real. Todo sábado, às 10 da manhã. Às 10 horas e 53 minutos, Independente FM, O Diário FM, Facebook de O Diário. Luiz Carlos Diniz Bustos, por gentileza, os nossos internautas também, que estão vendo e sugerindo alguma coisa, mandando suas mensagens através do nosso Facebook. Nós temos aqui vários comentários, Lilo. Vou fazer de maneira resumida, né? Sem estar muito me atendo aos comentários, porque alguns são grandes, tá? Mas é resumidamente. O Davi Aparecido Alcides, ele sugere aqui convidar novos vereadores a participar do programa. O Waldney Machado parabeniza o programa, né? E os membros da mesa aqui pelos temas e pela entrevista. Maria Luísa Borges, ela fala que é barretense, ela começou a acompanhar o programa hoje, né? Que é muito bom voltar às origens. Ela mora onde? Fala? Ela não fala, ela só comenta que ela é barretense e ela começou a acompanhar o programa hoje, que é muito bom voltar às origens. Nós temos também aqui a Maria Samuá, mandando bom dia e parabenizando a todos, né, pelo programa. Muito obrigado. O Luiz César Terosso, que já havia comentado anteriormente, mandado um abraço, que ele mora em Hortolândia, ele faz aqui um comentário, né, que pena que o governo sucateou os trens passageiros, que ele fez muitas viagens entre Campinas e Barretos. A Viviane Rodrigues, né, também deseja um bom dia a todos. Nós temos aqui o Igor Sorente, que foi homenageado aqui a questão de alguns dias atrás, foi o mês passado, né? O jornalista. E ele comenta aqui que é uma pena, né, que o governo tenha priorizado, aí as empresas tenham priorizado a questão do transporte de cargas, né, e deixando realmente os passageiros aí em segundo plano. Igor Sorente é inclusive assessor assessor de imprensa do Rio das Pedras hoje, fazendo um belo trabalho também, responsável pelo boletim mensal do clube. Nosso abraço aí então ao Igor, né? Esse comentário dele da priorização, infelizmente, aí das cargas em detrimento aí dos passageiros, né? Também o Hassan, né, deixa um comentário aqui que pede para o Neto deixar o pessoal da mesa também fazer comentário. Hassan El Khatib. Aí depois fala que somos nós. São os recados aí de hoje aqui do pessoal do Facebook. Bem, vamos
eu já falar também. Porque nós até a estrada nova, nosso traçado, passa dentro da minha propriedade, em 2 quilômetros dentro da fazenda. Te pagaram lá o que desapropriaram? Não, nós estamos com ação também, porque não fizeram o cerco, não fizeram nada lá, só fizeram o buraco, enquanto que assumiu a LL também, aí ela não teve responsabilidade nenhuma. E dizer, Neto, que o que faltou mesmo foi uma coisa muito coerente, muito séria para ser realizado. Porque é um grupo, e eu busco ali em casa para apresentar aqui no próximo programa, toda a logística para ter montado o Porto Seco, com empresários do ramo, trazendo a soja de toda a região, 29 usinas de álcool e açúcar para levar, toda a parte de grão da região para pôr aqui dentro, montando esse Porto Seco, porque essa novo traçado, se não tiver um ponto de referência, como o bebedouro está fazendo com as empresas, não vai adiantar muita coisa não, vai carregar como isso aí. Então tem que ter igual o Porto Seco, que os empresários iam investir nisso aqui, 740 caminhões por dia aqui dentro de Barretos, foi feita toda a logística, deram as garantias para ser feito, e como aconteceu com a Copercitra, aconteceu com o Porto Seco também. Não teve uma responsabilidade de manusear a malha viária. E com isso, as usinas, todo o transporte, ele fica 30% mais barato, uma geração de emprego violentíssima. Montando o Porto Seco, sai tudo guiado pela Polícia Federal, Receita Federal, Alfândega, só chega os containers lá, joga no navio, já está tudo guiado. Então é uma economia, é um desenvolvimento, e isso aí é uma coisa séria para ser feita, não com pessoas que sumiu, e o medo que o Neto está falando é justamente acontecer tudo de novo, apenas mudar o contrato e não realizar nada. Porque, gente, jeito tem e todo mundo quer isso. Os frigoríficos querem, as usinas querem, porque tem segurança e economia. E vai desafogar a nossa malha viária aqui, que vai esses caminhões, que a gente entra aqui vamos pôr, de Campinas para cima, não dá para andar com tantos caminhões. Então vai desafogar esse fluxo de caminhão. E fora a economia e a segurança. Então vamos rezar para realmente esse pessoal ser sério, porque é que foi para trás aí, só ações e dinheiro do povo jogado fora no ralo, porque gastaram milhões e não passou um dia o trem nessas malhas viárias novas que fizeram. Não, fica com o microfone ali que eu quero a respeito, eu já tinha anunciado, porque você inclusive já divulgou, o Jornal Diário também já o fez, que não mais vai acontecer a edição número 50, que é uma pena este ano, da exposição agropecuária de Barretos, que era para o dia 5 ao dia 9, mais ou menos, de outubro. Isso. E como é que ficou? Não vai ter mesmo? Por que não teve? E se vai acontecer? E se Barretos ainda fica na escala para o ano que vem? Não, infelizmente não vai acontecer, em virtude, como a gente tinha dito antes, da crise financeira, dos patrocinadores, porque é uma festa muito cara, é uma exposição muito cara, e o ano passado, como o senhor sabe que participou de reuniões, nós tivemos um prejuízo, porque aquilo ali não é para ganhar dinheiro. Empatando já está de bom negócio, mas nós pondo dinheiro em cima e pedimos autorização para poder ajustar os prejuízos. E esse ano nós queríamos fazer no recinto. Então várias reuniões que nós tivemos com o Guilherme, com o secretário, o Ronaldo, ele compareceu a todas as reuniões, vimos por melhor a gente adiar por esse ano e fazer uma festa dentro do recinto ano que vem. O Guilherme nos apoiando aí, o recinto vai ser inaugurado agora em dezembro, janeiro, e para o ano que vem, e nós mudamos a data para junho, adiantamos. A nossa era de 2 a 8 de outubro, nós mudamos de 2 a 8 de junho do ano que vem. E nós estamos trazendo todos os empresários, inclusive o Neto vai ser convidado agora para segunda-feira, todas as pessoas, para a gente realmente fazer vários segmentos ali dentro, buscando as tradições antigas, as culinárias, os shows, para fazer uma festa digna de recinto e digna de Barretos. Então, nós estamos reunidos aí com a comissão, ficou definido para o dia 2 a dia 8 de junho do ano que vem, uma nova exposição, comemorando 50 anos aí da exposição. Continua o José Jesus Aparecido de Faria como presidente, o Cirim é vice-presidente, você como membro. Nós estamos lá. E o apoio do sindicato. O Faria, ele é o presidente da comissão, e o sindicato, através do Ciro e da minha pessoa, nós somos, e o seu Enio, nós somos os organizadores da festa, né? Então, quer dizer, e o Giovanni já foram vários empresários para lá, para a gente poder, cada um fazer um segmento e a gente trazer coisas bonitas para reativar aquele recinto que tanto merece ter uma
uma revitalização daquilo que sempre foi de bom ali dentro. E que Barretos volta a ser a capital da pecuária paulista. Agora um assunto, porque nós tivemos que ir com o Carlinhos Miziara, e foi pedido penhoradamente que a Zona Azul, pelo menos naquela Semana dos Pais, ela funcionasse, inclusive, de um modo assim precário, mas funcionasse para que o estacionamento no centro da cidade fosse regularizado. Isso não aconteceu, foi uma lástima, porque nós trabalhamos ali no centro da cidade. Olha, 9 horas da manhã já não tem mais vaga, porque o pessoal vai trabalhar, um direito deles. Para o carro ali, 8 horas da manhã, tira às 6 horas da tarde e acontece. Mas a Prefeitura Municipal vai assumir provisoriamente o serviço de Zona Azul a partir desta semana, que começa depois de amanhã. Essa semana começa no domingo, depois de amanhã. Mas não será mais dia 4, que nós, inclusive, divulgamos, que a CIB também divulgou que seria dia 4. Mais ou menos uma atividade por 60 dias, até que a empresa vencedora da licitação se responsabilize pelo serviço. Está em licitação ainda. De acordo com o edital, a abertura das propostas está marcada para o dia 20 de setembro. Hoje nós estamos dia 2 de setembro. Mas, Leo, que dia que começa a operar a Prefeitura? A Prefeitura era para operar quarta-feira, dia 4, segunda-feira, mas acontece que ainda tem o problema de pessoal. E não, acontece o problema de competência? Deve ser, né? Não, é um problema de competência. Sabe por quê, Leandro? Porque isso já tinha sido dito lá atrás. Já faz mais de 20 dias que nós entrevistamos o Carlinhos aqui. Pois é. O problema continua. Eu fui no seu escritório ontem, eu fui parar a 3 quadras. É por aí. Então, Leandro, é piada. Adiar mais uma vez, depois de anunciar, é uma vergonha. Foi anunciado que ia começar na segunda-feira, começa segunda-feira, pô. O secretário Cláudio Muroni, Neto, da pasta da Ordem Pública, ele informou que a manutenção temporária é um compromisso que a Prefeitura tem, firmado com a ACIB. Só que não será mais possível amanhã por problema de pessoal. Agora, eu sou obrigado... Mas que dia que vai ser? Eu sou obrigado Que dia que vai ser? Durante a semana. No feriado, dia 7 de setembro. Aí não tem... Que é quinta-feira. Pois é, né? Talvez não aconteça também nessa semana, porque não é fácil, né, você colocar um pessoal na rua, só que isso teria que ver antes. Eu fiz uma crítica aqui, no mês de junho, mais ou menos, porque os uniformes escolares, as aulas começaram em fevereiro, foram entregues para os alunos só em junho. Então até disse, gente, você quando termina um contrato, Neto, de uma publicidade aqui, você vai, vamos renovar com antecedência. Então, sabendo que o contrato com a empresa que administrava a Zona Azul estava terminando, 6 meses antes, vai interessar? Não, então publica já o edital. Como é que foi com lixo? Com lixo e agora com os uniformes, a mesma coisa. Então fica-se um problema que a Prefeitura deveria ter... Fica-se uma dúvida. Hã? Fica-se uma dúvida. Bom, aí pense o que quiser, né? É o que provoca. Uma dúvida. Muito... Se todo mundo sabe que vai acontecer, né? Então, o secretário disse ainda, Neto, que para as notificações serão deslocados de 6 a 8 servidores e mais os agentes de trânsito responsáveis pela aplicação de multas. Então, já nessa nova fase. Por enquanto não dá para multar. Eu estou ali, estou repetindo, né? Com um cidadão que ele trabalha ali. Eu trabalhei. E vieram implicar com ele porque ele coloca o carro lá pela manhã e só tira à noite quando ele quer ir embora para casa. O que ele respondeu? Ele respondeu que é um direito dele, ele está certo. Não tem zona azul, qualquer um pode parar e eu sou um... Não tem zona azul, mas tem a zona. Vira uma zona no centro da cidade. Outra coisa, problema, e eu até fiquei meio bronqueado, porque eu saio na porta da minha sala, lá de cima, eu vejo, está escrito na minha frente, idoso, me chamando de idoso, mas tem uma placa de idoso, o que para de jovem ali, ninguém respeita. Isso é uma questão de educação até, né? Tem um amigo meu, ele morou 23 anos no Japão, e ele diz lá que as pessoas que chegam mais cedo no trabalho, eles costumam estacionar nas vagas mais longe da empresa. Porque aqueles que, de repente, por algum motivo, saíram atrasados de casa, para que eles possam estacionar numa vaga mais próxima para entrar no seu trabalho. É questão de educação. Onde que é isso? Na Alemanha? No Japão. No Japão. Infelizmente é uma questão de educação. Só para relembrar isso, tem uma história muito interessante, que está até rodando pela internet, que é exatamente isso.
um brasileiro estava trabalhando numa empresa, e ele começou a reparar que o diretor da empresa, ele chegava mais cedo que todo mundo. E ele parava o carro lá longe. Aí um dia ele, não se conteve, foi perguntar para o diretor da empresa, olha, não entendo, o senhor chega mais cedo que todo mundo. Em vez de o senhor colocar o carro na primeira vaga, o senhor coloca lá na última. Ele falou assim, não, eu coloco na última, porque eu chego mais cedo e tenho tempo para poder atravessar e chegar para o meu trabalho. Agora, pode ser que algum colega meu teve algum problema com o filho com febre, algum problema, algum transtorno, e ele vai precisar chegar correndo. Então eu preferi que a vaga primeira fique para ele, porque se ele se atrasar, ele vai ter onde estacionar e vai entrar mais cedo na empresa. Você vê o que é a mentalidade. É uma questão de educação. É uma questão de educação. Educação. E outra coisa, ele é diretor da empresa? Ele que manda? O que ele quer? Ele quer que o funcionário entre no lugar na hora certa. Ele não precisa ter o seu pavão, o vaidoso, de colocar o carro chique dele na primeira vaga. Aliás, Lelo, diga de passagem, eu chego lá no meu trabalho em São Paulo, normalmente mais cedo. Você levanta cedo, Neto? Eu levanto muito cedo, Lelo. Eu também levanto. Por isso você vai ter vida longa, viu, Neto? Se Deus quiser, Lelo. Eu quero te acompanhar, Lelo. Eu quero seguir o seu exemplo sempre. Mas eu, na nossa empresa, eu nunca paro o carro dentro do estacionamento da empresa. Eu sempre paro o meu carro na rua, em São Paulo. Eu sempre paro na calçada. Por quê? Porque é em frente à empresa e eu tenho, assim, certeza que vão chegar outras pessoas e que vão precisar. E na hora que eu estou chegando, ainda tem vaga na calçada. Então ali eu paro. Entendeu, Leandro? Uhum. Para poder ajudar as outras pessoas que vão chegar e pôr no estacionamento da empresa. Olha, você pode perguntar para ele, e o dinheiro que vai arrecadar? E o secretário Cláudio Murilo, que é nosso ouvinte. Cláudio é meu amigo. Gente fina. O dinheiro arrecadado vai para os cofres da administração e o prefeito vai dar a destinação correta aos recursos. Ô, Lelo, mas não arrecada muito também não, porque a despesa é grande. Mas tem algumas coisas, Buco, que eu não consigo entender. Se tem uma empresa que vai participar de uma concorrência, vai participar de uma licitação, vai haver disputa, para ela poder ganhar uma concessão e ganhar dinheiro, como é que a prefeitura não faz dinheiro ela administrando ela própria? Tá bom, você pode, por filosofia, por princípio, dizer não é atividade fim da prefeitura, tá certo? Mas dizer que vai dar prejuízo não dá para entender. Olha, vai ter o prefeito quer privatizar o cemitério de Barretos. Bom, aí eu fico pensando assim, gente do céu, como é que vai privatizar um serviço que é o serviço cemitério? Tá certo? Que é uma coisa que todos nós, ao longo de anos e anos e anos, pagamos, construímos. Para vir uma empresa aqui para ganhar dinheiro, quer dizer, uma empresa vai ter competência para administrar e ganhar dinheiro. O município não tem competência sequer, não precisa ganhar dinheiro, mas para não perder dinheiro, para fazer uma coisa digna para o povo de Barretos, e essa dignidade, ela não é para o Neto, não. Não é para o Domingues Neto, não é para o Buque, para o Onofre, para o Leonel, que tem condições melhores na sociedade. Mas um cemitério municipal, ele tem um sentido social, que é ajudar aquelas pessoas mais carentes, as pessoas mais humildes, porque nós temos um gap social no país imenso. Então, por que ter um cemitério municipal? Tem particular. Quem quer ter cemitério particular, que tire licença, que vá na Sabesp, que faça todo o processo, compre uma área enorme e faça uma coisa bonita, igual o Pacheco faz. Igual o Pacheco tem aqui. Nós temos uma opção para quem é rico, para quem quiser, para quem tem uma outra condição, de ir para um cemitério lindo, jardim e tudo mais. Agora, o cemitério municipal de Barretos, é para atender socialmente. E outra coisa, se alguém vai ganhar dinheiro lá, por que o município de Barretos não consegue pelo menos equilibrar? São coisas que eu não consigo entender, Leandro. Ó, tem um cara que é privatizador, que é a favor da privatização. Sou eu. Eu sou a favor das privatizações. Boa privatização, né? Da boa privatização. Mas não dá para fazer algumas privatizações porque não tem sentido social, mas mais do que isso. Tem algumas privatizações que não são competentes, como nós acabamos de falar agora das ferrovias. Bem, olha, vamos... Olha, eu posso fazer uma observação? Pode. Eu até pedi do Joãozinho o seguinte, nosso programa hoje vai terminar às 11 horas e 30 minutos. Não, já foi prorrogado? 11h20? Tá, 11 horas e 20 minutos. Por quê, Lelo?
Então nós temos só mais 9 minutos de programa, porque a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, empresa construída pelos paulistas, com nosso dinheiro, que foi privatizada, hoje é uma empresa privatizada, com o Bradesco como dono, vários grupos empresariais, grandes construtoras são as donas da CPFL hoje, tá certo? Eles, apesar do nosso pedido para que o desligamento aqui no nosso setor fosse a partir das 12 horas, como eles são muito rigorosos, uma coisa muito séria. Não demorou, não demorou nem. Cumpre o horário quando fala que tem que restituir a energia, né? Não, eles não podiam atrasar 40 minutos. Não, podia sim, podia sim. Não pode. Isso é muito crítico. Eles demoraram 1 ano e meio para ligar a luz dos CIAs. Por que não pode demorar um pouco? Você lembra nosso. Estou fazendo uma gozação, você lembra? Mais de 1 ano, uma casinha de um pobre pagando aluguel lá no predinho. Isso aqui foi comentado muitas vezes aqui. Era só ligar. Mas tem um requerimento, esse requerimento vem amassado. Olha, não está conforme aqui, demorou mais de 1 ano só para ligar uma luz de um pobre que estava esperando a casinha. Agora isso aí não é nada, é um dia só. Lelo, deixa eu te falar um negócio. Então larga a brasa, né? Não é largar a brasa. Eu também quero fazer uma explicação aqui para os ouvintes da Rádio Independente. Nós poderíamos contratar um serviço de gerador para dar continuidade. Poderíamos. Com antecedência, né? Então, dar um tempo. Eu sei, Lelo, mas acontece que a conta não fecha. Mas quanto custa esse? Quanto custa esse serviço? Então, Lelo, quanto 1 milhão por 1 milhão, 2 milhões? Não é 1 milhão, 2 milhões. Se você vai fazer um investimento, você tem que fazer um plano de amortização do gerador para aguentar a carga toda aqui. Caso contrário, você tem que contratar o serviço. Alugar, né? Eu tenho um gerador em São Paulo das minhas viaturas da televisão. Poderia ter trazido para cá, tá certo? Mas não deu tempo, não houve tempo para que eu soubesse disso. Mas não é só isso, Lelo. O problema é o seguinte, quando você pega o que você tem que pagar para o aluguel do gerador, a conta não fecha. A conta não fecha. Então, Lelo, nós estamos realmente numa situação muito delicada. Ontem, Neto, caiu energia 2 vezes no centro da cidade. Estava comentando até agora com os Gisberto. Caiu lá no centro da cidade, eu estava trabalhando. Cai normalmente, volta, depois fica piscando, o computador vira uma zona. Quer dizer, antigamente dava um trovão em Barretos, vocês lembram? Caía energia. Mas aqui, viu, Lelo, com relação à energia, no sítio é a mesma coisa. O grupo CPFL foi vendido agora para os chineses, né? Os chineses assumiram a CPFL. E essa questão da energia... Vou aprender a falar mandarim, né? Mandarim. Tá bom. E essa questão da energia, realmente a CPFL, na classificação, ela é uma das piores prestadoras de serviço, né? A melhor delas, que sempre foi avaliação, inclusive entre as 100 melhores empresas do Brasil, é Electro, da região ali de Votuporanga, Fernandópolis. A CPFL realmente ela não vem prestando serviço, um bom serviço a nós há muito tempo, sendo uma das piores prestadoras de serviço. E agora vamos ver com esse investimento. A CPFL é um padrão de trabalho no país. Você lembra do escritório da CPFL? Hoje virou prefeitura. Aqui em Barretos, quantos engenheiros, quantos técnicos, como é que era a manutenção? São essas privatizações. Gente, e atrás da CPFL tem Bradesco. Cachorro. Tem as grandes construtoras todas. Cachorro faz xixi no poste, apaga a luz. O que tinha que privatizar, por exemplo, eu acho que a privatização bem feita, Petrobras, se fosse privatizar, não teria esse rombo que foi feito, né? Porque ninguém ia roubar de particular. Mas tem que ser bem feito. Sim ou não? Você tem a ALL que privatizou e que roubou o patrimônio brasileiro, o paulista, pô. Então, Lelo, a privatização, quantas empresas fizeram parte da privatização dos aeroportos, estão devolvendo? No aeroporto de Campinas, a empresa está querendo devolver o serviço. Então, Lelo, olha, há um case de sucesso da privatização. As rodovias paulistas. O Santander, Banespa, é um case de sucesso. Para quem? Os espanhóis. Eles morrem de achar bom ter privatizado o Banespa. O Santander, olha só, o Santander, ele comprou o Banespa. O Banespa é um banco praticamente paulista. O que virou o Santander no Brasil? Por quê? Comprou o melhor mercado que existia no Brasil. Claro. Lelo, deixa eu fazer um registro aqui. O Cláudio Moroni, meu querido amigo, ele manda por delicadeza aqui uma nota para mim dizendo: Neto, bom dia. A título de informação, sobre a Zona Azul,
vai ser publicado um decreto autorizando e regulamentando o início do serviço. Isso vai acontecer na terça-feira e aí já ficaremos aptos ao início dos nossos trabalhos. Portanto, ele está dizendo que não vai ser na segunda-feira, vai ser na terça-feira. Agradeço ao Cláudio, torço. Um dia de tolerância, perfeito, Morrone. Então, terça-feira, a partir de terça-feira, teremos lá a Zona Azul com o decreto e cumprimento da legislação. Além do Cláudio também tem manifestação, né, Buc? Tem, nós temos aqui alguns recados. Olha, é o Hassan de novo, Hassan El Katibi. Reclamando do Neto outra vez? Não, de novo não. Ele falou assim que a parceria é o caminho. Que a parceria é o caminho. Ele também fala, me desculpe, fraca demais essa gestão da prefeitura. Parabéns pelo programa, super atual. São os comentários dele, do Hassan El Katibi. O Carlos Crepaldi Júnior, CPFL é séria igual a Prefeitura de Barretos. E a Viviane Rodrigues, desorganização total nosso Brasil. Aí, são opiniões que a gente respeita. Eu não sei, vamos rapidamente, porque o Henrique Prata teve na Câmara Municipal, também uma parada difícil para os vereadores, e a bomba aí está com o presidente da Câmara Municipal. O gestor Henrique Duarte Prata apresentou a situação da Santa Casa para os vereadores e pediu que a Câmara arrume formas de repassar R$500 mil mensais para a Santa Casa de Barretos. O projeto do senador José Serra prevê crédito para reestruturação patrimonial com taxa de juros a 0,5%. Ele disse, então, a situação geral da Santa Casa. Teria possibilidade de 500 mil mensais, a Câmara Municipal ajudando a Santa Casa de Misericórdia? À frente disso, Leandro, está lá o Renato Reis, né? À frente, e o Giovanni Barrotti. A ideia é que seja lançado para o contribuinte, para as pessoas, na conta de água um valor, uma contribuição. Mas essa contribuição, ela é facultativa, a pessoa faz se quiser. Mas a ideia é o inverso do que está sendo feito até agora. O que é a ideia? Olha, nós vamos lançar um valor aqui, na sua conta de água. Mas se você não quiser, você vá até a autarquia e você solicite que não seja lançado esse valor. E se a pessoa não for ela solicitar, então seria lançado esse valor. Qual o valor? Então, esse valor ainda não está definido. Mas o montante dessa contribuição, o que eles esperam alcançar, seriam 500 mil. Eu só entendo que precisa haver lealdade. Eu não sei se essa inversão é leal para o consumidor. Eu acho que nós precisamos trabalhar o coração e a conscientização. Agora, você não ser leal, compulsoriamente retirar o dinheiro da pessoa, mesmo porque nós temos que lembrar que existem inúmeras pessoas idosas, pessoas que são inabilitadas. Então, é difícil você também fazer uma tática desse jeito. Primeiro você tira para depois você reclamar. É complicado. Então, deve ser muito bem divulgado, muito bem explicado. Nós estamos dispostos a divulgar, tá certo? A ajudar, mas eu acho que é essa inversão. Eu estou aqui, Leandro, com um dado que é o seguinte. Há um plano dentro da Santa Casa, por exemplo, o Henrique falou isso aqui no nosso programa, na última vez que ele esteve aqui, dizendo que ele tomaria atitudes mais radicais a partir de setembro. Só para você ter uma ideia, Leandro, o cirurgia geral, plantão mais ambulatório, gasta R$100.840. Ele vai tentar fazer uma redução para R$94.600. A ortopedia, que gasta R$160 mil por mês, ele está fazendo um projeto de economia de R$44 mil para investir R$116 mil. Como é que seria feito isso? 2 contratados durante o dia, né? 44, e um da Fundação Pio XII, segunda a sexta-feira, mais um plantonista, 24/7, coordenação do Chad, que seria o coordenador dessa área. Então você vê o seguinte, o Henrique, ele começa a propor para a classe médica, para a população barretense, cortes de despesas, cortes que estão sendo previstos. Nós estamos prestes a cortar a energia elétrica, mas alguns segundos vai cair a energia elétrica aqui do nosso prédio e você vai ficar sem. Vamos terminar? Vamos desligar? É isso, Leandro, vamos terminar o programa. Eu tinha aqui a relação completa de todas as despesas que vão ser contingenciadas na Santa Casa, mas as despesas são profundas. E o Henrique está fazendo o que um gestor precisa fazer, com todo o sacrifício que nós vamos ter que enfrentar. Porque nem sempre é possível aumentar a receita, né? Prefeito não pode ser mais um. Dizer, aqueles que são isentados, me parece o número de 12 mil, seria o suficiente cobrar deles uma taxa e daria talvez os 500 mil que necessita. Bem, quero agradecer mais uma vez. Hoje o Kleber Teixeira está aí
juntamente com o Adriano Vieira. Muito obrigado, gente. Todo o pessoal da nossa técnica, também o Onofre, o Buque, o Neto, o Nestor, hoje são convidados também para o próximo programa. Obrigado. Bom fim de semana. E olha, quem pede pro Neto não falar muito, em silêncio, até as 4 horas da tarde. Você fala muito, mas você fala com sabedoria, né? Até as 4h30 esse corte hoje? E nós queremos agradecer, tem mais 2 minutinhos, por exemplo. Não cortou ainda, não. Vai desligar o computador, Lelo, senão estraga o... Eu agradecer aos patrocinadores dos programas que serão cortados. Pois não. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Você ouviu a verdade.